Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a tipologia de conteúdos de Zabala, do Anthony Zabala. Bom, eu vou falar sobre isso daí, gente, porque muito mais do que cair em concurso, é o tipo de coisa que todo professor deve saber para poder entender o que ele está fazendo na sala de aula, né? É um conteúdo aí um pouco antigo, né? Acho que o livro dele é de 98, mas que permanece atual e é super válido. Todo professor, não apenas válido, mas deveria ser obrigatório, até na entrevista que o professor faz, dele saber esses conteúdos e para que servem. Como eu tenho utilizado eles em alguns vídeos, eu achei interessante colocar um vídeo sobre a tipologia de conteúdos, porque assim a gente fica em pé de igualdade aí no que eu estou falando e no que você deve entender enquanto profissional da educação, né? Então, nesse vídeo você vai ver sob um prisma diferente. Geralmente a gente vê esse conteúdo em vídeos para concurso, mas aqui a gente vai ver sob um prisma aí de conteúdo para a carreira, tá? Aproveita, se inscreve no canal, curta o vídeo, compartilhe sempre o vídeo, nunca materiais com seus colegas, porque senão você cria ali o sujeito sanguessuga acomodado, né? É o tico-tico, né? Não sei se vocês lembram dessa história que eu contei, que tico-tico é aquele que a mãe tem que dar na boquinha, né? A comida, então fica aquele profissional tico-tico, que se você não der, ele não faz, né? A pessoa morre de fome se você não der a coisa para ela, porque ela está mal acostumada. Bom, falando sobre conteúdos, tipologia de conteúdos, a gente tem aí o Antoni Zabala, formado aí pela Universidade de Barcelona, e ele vai dividir os conteúdos acadêmicos, né, os escolares, na verdade, em 5, tá? Mas eu vou trazer aqui 4 que são os mais utilizados na escola, que é o factual, conceitual, procedimental e atitudinal. Já falei sobre eles no vídeo sobre o uso do caderno, e por isso é um dos motivos, na verdade, que eu estou trazendo esse vídeo para vocês, para entender na prática como que funciona. E aqui eu vou mostrar um pouquinho mais do uso do caderno, para ficar bem explicado aí a questão dessa tipologia. A gente vai ver um deles por vez, tá? Começando do factual, que é esse azulzinho. Naturalmente, o nome, gente, do conteúdo vai dizer respeito ao que ele trata, né? Assim, é bem literal a coisa. Então, se ele é um conteúdo factual, vai dizer respeito aos fatos, né? O que seriam fatos? Fatos são acontecimentos, eventos, ocorrências. Então, tudo que é um fato, que não tem como você mudar, é um conteúdo factual. É o que você digita no Google, como eu expliquei no vídeo anterior. Então, eu vou precisar saber sobre a Princesa Isabel. Eu vou lá no Google, digito Princesa Isabel e lá estarão os conteúdos factuais dela. Eu preciso estudar elementos químicos, então eu preciso pegar uma tabela periódica. Tabela periódica é um conteúdo factual, né? Ele vai ser um conhecimento passivo, porque é uma coisa que a gente não consegue modificar, né? Você pode explicar de outro jeito, mas o fato dele existir é o que torna ele factual, como, por exemplo, a tabuada. Então, você pode colocar ela de ponta cabeça, virar ao contrário, mas não vai deixar de ser uma tabuada. Esse é o conteúdo factual dela. Então, quando eu tenho lá 1 vezes 1, 1, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 3, 3, ou se não, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. Então, essa questão da tabuada, ela é factual. O que eu vou fazer com ela é outro tipo de conteúdo, mas o fato dela existir é factual. Dá quase aí um exagero, né? E a palavra-chave desses conteúdos factuais é a repetição para o estudo, né? Então, são conteúdos que às vezes a gente fala assim, eu não vou pedir para o aluno memorizar porque é tradicional. Gente, não tem nada de tradicional, tá? Conteúdo factual é para ser memorizado mesmo. E se você não utiliza a memória do aluno, ele não aprende. Não só isso, mas outras coisas. É desimportante, por exemplo, eu saber que tem o reino animal, vegetal e mineral, que é uma coisa que eu decorei lá quando eu tinha 5 anos de idade. Eu lembro até hoje, até da professora Heloísa.
Com 5 anos, a gente saiu andando pela escola, porque eu tinha que procurar coisas na escola que eram do reino animal, vegetal e mineral. É uma coisa que eu decorei, porque ela ficou repetindo tanto que a gente acabou decorando. Eu não uso no meu dia a dia, mas eu treinei a minha memória para ela saber como que funciona a própria memória, né? Então, esses conteúdos factuais, eles funcionam por repetição e é essencial que seja trabalhado em sala de aula. Quando eu trabalhava de terceiro ano em diante, eu sempre pedia também tabuada, eu fazia chamada oral de tabuada. Não é pelo fato da criança saber a tabuada. Meu objetivo não é saber a tabuada. Meu objetivo era treinar a memória do aluno, né? Tem uma diferença aí no que você quer fazer com o conteúdo. O plus é que eles acabaram decorando aí a tabuada, então quando eles tinham que fazer algum exercício era mais fácil, era mais rápida a resolução. Esse é o plus da memorização. Mas o conteúdo em si ele é factual, então sem repetição a coisa não rola, né? Se você não usa memória, gente, a memória é pré-requisito de aprendizagem. Se você não usa, você não consegue exercitar a memória do aluno e ele vai ter dificuldade na escola, é simples assim. Falando aqui a neuropsicopedagoga. Conteúdo conceitual, naturalmente, vai dizer respeito aos conceitos. Conceito é uma coisa que nem todo mundo compreende, principalmente porque para você compreender um conceito, você tem que entender o que é uma noção, uma ideia, uma interpretação. Porque o conhecimento, ele é compreensivo. Enquanto no conteúdo factual eu tenho que decorar a tabuada, no conteúdo conceitual eu tenho que entender como que ela funciona, né? Então, às vezes a gente fala, a criança sabe fazer a conta, mas ela não entende o conceito. É isso daí. Então, por exemplo, eu tenho que fazer 3 vezes 2. O que eu faço lá na minha sala de primeiro ano? Gente, eu tenho 3 crianças com 2 balas. Daí eu pego 3 crianças na sala, coloco na frente da lousa e peço para cada uma delas desenhar 2 balas em cima da cabeça delas. Então, 3 crianças vezes 2 balas, quantas balas eu entreguei? São 6 balas. Não, 3 vezes 2. São 6 balas. Me deu aqui um tilt. Então, a gente vai ensinando no concreto para que a criança entenda o conceito da multiplicação, ou seja, qual que é o mecanismo de funcionamento dela, para que ela possa resolver as coisas mais facilmente. E daqui a pouco eu vou dar outro exemplo para vocês, tá? Um pouquinho mais prático. E a palavra-chave é a compreensão, naturalmente. Então, a pessoa que tem dificuldade de compreender coisas, faltou na vida dela conteúdos conceituais. Só que não pode faltar se você é um professor, porque não faz sentido a pessoa estar na sala de aula sem dominar esses 4 conteúdos, né? Por isso que é importante eu trazer aqui no vídeo, porque me veio uma preocupação se todo mundo estaria entendendo quando eu falo dos tipos de conteúdo. O procedimental vai dizer respeito aos procedimentos. O que é um procedimento, gente? É o como fazer, né? O comportamento que você tem enquanto você é a habilidade, né? O modo de agir, a conduta enquanto você faz aquela atividade, ou enquanto você lida com o conteúdo. É um conhecimento prático, né? Então, como eu faço? É quase um tutorial. Então, exemplo, como eu calculo a multiplicação? Os métodos envolvidos vão fazer parte desses procedimentos. Então, eu posso calcular com aqueles quadradinhos, né? Então, eu faço uma malha quadriculada de 3 por 2. Eu posso fazer com adição, né? 3 vezes 2, então eu coloco 3 vezes o número 2 na folha. 2 mais 2 mais 2, quanto que vai dar 6. Então, essas formas de agir com a tabuada é que vão configurar aí o conteúdo procedimental, né? Então, ele é de procedimento. Qual vai ser a palavra-chave? Fazer. Então, é a prática acontecendo, né? Igual assim o uso do caderno, né? Que eu sempre tenho batido aqui no canal, que está bastante preocupante. Eu vou começar a bater em lição de casa também. E eu vou resgatar esses conhecimentos, principalmente procedimental. Porque o procedimental, gente, eu preciso que você entenda que você faz antes da criança, né? Então, um professor que cresceu sem um bom exemplo de uso do caderno, ele não vai saber usar o caderno.
Então, como que uma pessoa que não fez um caderno vai ensinar a outra a fazer? Não tem sentido, por isso que a gente tem o curso aí, o uso do caderno, né? No clube de membros. Esse fazer, ele vai ser essencial, porque eu não consigo ensinar uma coisa que eu não fiz. Vai ficar muito abstrata. Então, eu preciso que esse professor entenda como funciona um caderno, o que que eu faço nele do ponto de vista profissional, de um professor em sala de aula, para que eu possa ensinar meu aluno, né? Que é isso que eu vou bater aqui em seguida. E o último conteúdo, você se lembra qual é? Conteúdo atitudinal, gente, vai dizer respeito às atitudes, né? Então, vai ser a intenção da pessoa, o comportamento dela, os valores, a postura em relação àquele conteúdo. E é um conhecimento social, né? Ele vai ser aí sobre modelos. Então, se eu tenho um péssimo modelo em sala de aula, eu vou ser um péssimo aluno. Se eu tenho um bom modelo em sala de aula, eu vou ser um bom aluno. O exemplo é quando você utiliza a tabuada. Então, isso é quando sai da escola, sabe? É um conhecimento social. Então, às vezes, a criança está em casa e surge uma situação de tabuada, sei lá, a mãe precisa, vão vir crianças em casa e a mãe da criança quer calcular quanto que dá 5 pães de queijo para cada criança. Vão vir 4 crianças, mais o filho dela, 5. Como que eu sei quantos pães de queijo eu vou fazer para 5 crianças, sendo que cada uma eu quero fazer 5? Então, vai fazer o cálculo de 25, né? 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 dá 25. Então, esse conhecimento que a criança aprendeu na escola, ela vai entender em quais locais, em quais situações ela vai aplicar. Isso é atitudinal. Alguns autores, equivocadamente, é bom ressaltar isso, acabam falando que atitudinal tem a ver com a questão de convivência, cidadania também tem, mas não somente isso. Também é o que você faz socialmente com aquele conteúdo, né? Então, é a atitude que você toma a partir do que você sabe. E a palavra-chave é o agir. Como que eu ajo utilizando o conhecimento que eu aprendi, que é a tabuada, que era factual. Então, vejam que tem um caminho a ser seguido. E daí a gente vai comparar agora usando exatamente o uso do caderno para a gente não sair desse escopo. Eu vou mostrar para vocês os conteúdos a tipologia de conteúdos do uso do caderno em cada situação. E daí eu vou dar exemplos práticos em seguida. Primeiro a gente tem uma linha comparativa, né? Vou colocar aqui meu controlador para baixo. Quando eu falo de conteúdos factuais e conceituais, eu estou perguntando o quê? Quando eu falo de procedimental, a minha pergunta é como. E o atitudinal, por que que eu estou aprendendo aquilo, né? Então, usar o caderno na sala de aula da forma adequada, não colando folhinhas. Conteúdo factual é o texto em si, a continha em si, a pergunta em si. Então, factual é tudo aquilo que é o enunciado, que é o texto, isso que vai ser o factual. O conceitual é como que eu compreendo essa atividade do caderno. Então, eu vou lá, coloco 6 continhas de multiplicação. O jeito que eu entendo como é para fazer é conceitual. Procedimental, como que eu vou organizar essas continhas? Porque se eu deixar elas tudo juntas, sem nenhuma separação, sem sinal de vezes, eu não vou entender o que é para ser feito. Então, qual que é o procedimento de anotar essas contas, né? Eu tenho que fazer um destaque, eu tenho que organizar elas, cada uma em um canto do caderno, tem que fazer marcador, então tem a continha A, a continha B, a continha C. Então, tudo isso é procedimental. E o atitudinal vai ser a fluência, a automatização e a reflexão. O atitudinal é eu olhar o exercício e saber o que tem que fazer. Essa automatização ela é necessária no caderno e ela vai dizer respeito à atitude do aluno. Aquele aluno que, quando vê que tem coisa na lousa, sabe que tem que pegar o caderno. É atitudinal, porque eu estou criando autonomia, né? Agora a gente vai ver um por um separadamente, tá? Com exemplos. Daí eu vou colocar aqui no cantinho, para ficar mais fácil, no cantinho esquerdo. O tema, usar o caderno, o conteúdo factual, que a gente vai perguntar o quê,
e o que que eu estou trabalhando, que nesse caso aqui é o texto, né? Então, vamos supor que eu peguei esse texto aqui, ó, que é de uma parlenda de pular corda, né? Suco gelado, cabelo arrepiado, qual é a letra do seu namorado? Daí as crianças pulam corda até a criança errar, que vai ser a letra do namorado, né? Vamos supor que eu estou brincando com as crianças de corda e a gente está usando muito essa parlenda, e daí eu decido usar no caderno. Então, esse vai ser meu conteúdo factual, tá? Quando eu faço perguntas para a criança explorar o texto, para que ela compreenda melhor as coisas que estão ali dentro, direcionado, eu tenho um conteúdo factual. Então, quando eu pergunto, quais palavras rimam na parlenda? Ou quando eu falo assim, copie a pergunta feita na parlenda ou complete o alfabeto, eu estou trabalhando com itens da parlenda para reforçar a compreensão. Então, isso é conceitual. Ó, então aqui, quais são as palavras que rimam? Gelado, arrepiado, namorado. Então, eu estou fazendo a criança perceber que dentro do texto tem coisas a serem compreendidas. Qual que é a pergunta da parlenda? Qual é a letra do seu namorado? O que que a gente tem no final? Um ponto de interrogação. É assim que a gente percebe que isso é uma pergunta, né? E o complete o alfabeto, ela pode usar a parlenda para poder pesquisar as letras para ver se está certinha o complete dela, né? Então, isso daí é conceitual. Quando eu vou para o procedimental, é o jeito que eu anoto no caderno, né? Então, eu vou ter uma data, porque a data vai mostrar a evolução da minha lição e o dia que foi feito. Eu vou ter um título, esse título ele vai ter uma marcação ali, eu fiz um grafismo de nuvem em volta, porque a criança precisa ter esse destaque no caderno do título para ela entender que quando ela faz uma produção de texto, tem que ter um título. Porque se ela nunca usou título na vida, ela não sabe a função daquilo, é procedimento, né? Como eu uso um título? O título tem que ter relação com a lição. E mesmo que seja copie com atenção à parlenda, tem que ter uma marcação. Então, exercício 1, copie com atenção à parlenda. Exercício 2, responda. Quais são as palavras que rimam no texto? Então, essa marcação desse um dentro da bolinha vai fazer com que eu tenha destaque nos enunciados e a criança consiga separar o que é enunciado e o que é exercício para fazer. Isso tudo é o procedimento do caderno, fora a questão de escrever dentro da linha, respeitar a margem do caderno, respeitar a questão de pular linhas para que seja mais legível. Então, tudo isso vai ser procedimental. E é isso que o professor impede que a criança faça quando ele cola a folha no caderno. Ele faz ela pular esse conhecimento, que vai levar ela a ter dificuldade mais para frente. No atitudinal, a gente vai trabalhar com coisas que já foram feitas no caderno. Então, por exemplo, eu pego uma folhinha e tenho que completar a parlenda do suco. Tenho dúvida, eu posso lembrar que lá no meu caderno tem a parlenda copiada. Eu volto no meu caderno e tiro a dúvida de como escreve arrepiada, é com R ou com dois. Em vez de perguntar para a professora vai treinar o aluno para procurar no caderno, porque ele escreveu, não é uma coisa colada, né? Porque quando a gente cola, a gente não exercita a memória também. A gente pode pesquisar a ordem alfabética, tem um exercício de alfabeto. Eu vou pegar meu caderno, que lá na parlenda do suco gelado tem um alfabeto certinho. Eu posso pedir para a criança localizar uma palavra para tirar dúvida. Ela pode mostrar para a família. Então, olha, mãe, hoje a gente trabalhou a parlenda do suco gelado, né? Vocês conhecem? Vocês brincaram disso quando eram pequenos? Então, vai criar aí um vínculo também. Então, vejam como é importante você saber o que que são esses conteúdos para você poder trabalhar eles na totalidade em sala de aula. Que a criança só vai aprender quando você passa pelos quatro. Então, você pega um conteúdo factual de ponto de partida, no caso aí foi o texto, né? Você vai fazer perguntas que façam a criança compreender aquilo. Daí você vai explicar como que é feito o registro, qual que é o procedimento para isso, para depois ela poder usar aquilo como pesquisa, voltar na lição por algum motivo, mostrar para alguém por algum outro motivo. Então, isso vai criando aí recursos acadêmicos. E daí, no final, eu fiz uma brincadeirinha aqui, ó. Se os conteúdos fossem pessoas, gente.
Se os conteúdos fossem pessoas, o conteúdo factual seria um jornalista, porque o jornalista ele vai atrás dos fatos, né? Então é aquilo que não pode ser modificado. A gente tem as tragédias, né? Então a pessoa foi baleada, não tem como modificar esse fato. Ou se não, em tal local está acontecendo um evento para as crianças, também é um fato. Isso vai ser imutável, passivo. Se fosse um conteúdo conceitual, eu acho que a Montessori ilustra bem, porque ela fala muito da parte sensorial e a gente precisa do nosso corpo para compreender. A gente precisa dos olhos para ver o que está acontecendo, do ouvido para ouvir a explicação, da fala para comunicar o que você compreendeu e do corpo para vivenciar a experiência ali, né? Então, o conceitual, eu acho que a Montessori ela dá bastante conta. O procedimental, eu acho que não poderia ser diferente, tem que ser o Jean Piaget, porque ele trabalha muito com processos mentais, então qual que é o procedimento, qual que é o processo mental que eu utilizo, qual que é o raciocínio para que aquele procedimento seja feito, né? Além dele, a gente pode também citar aí a Adele Diamond, com funções executivas, que são muito procedimentais, mas daí vai mais para o universo da neuro, né? E atitudinal, eu acho que o Bandura é um exemplo perfeito, porque ele vai trabalhar com a teoria da modelagem, né? Então, o adulto como o modelo da criança, e o que o adulto faz, a criança copia. Se o adulto copia folha no caderno e cola, a criança vai aprender a copiar e colar a vida inteira. E olha que eu tô batendo nesse caderno, hein? Por que será, né? Que a gente precisa aprender isso para você entender melhor o vídeo que eu fiz, o que o aluno deve fazer no caderno, série por série, né? Eu vou deixar esse vídeo no final, porque ele é importantíssimo, gente. Ele é um vídeo aí até de alerta, com a cacaca que a gente está fazendo em sala de aula nos dias atuais. E para você estar apto a entender o mínimo da área de pedagogia. Tem umas coisas que são meio obrigatórias aí a gente aprender. Essa é uma delas, né? E não é para concurso, que nem eu falei para vocês, isso daí é uma aprendizagem. Ah, não é para eu passar no concurso, é para eu entender o que eu faço na sala de aula, né? Porque senão você vira um conteúdo factual na sala de aula. Você vira aquela pessoa que está brincando de escolinha, não um profissional da área, né? Espero que vocês tenham gostado. Em breve eu vou lançar um vídeo sobre lição de casa, gente, que vai trabalhar com conteúdos procedimentais da lição, para vocês verem que precisa avançar esse procedimento de ano por ano. E por isso é importante a criança ter a lição de casa, para não prejudicar ela quando ela chega no sexto ano. Porque a pedagogia, ultimamente, ela está parecendo terra de ninguém, né? É cada barbaridade que a gente vê, vou falar igual interior, né? Barbaridade que a gente vê sendo comunicada por professores, sabe? Se não sabe o que falar, se quer chamar uma atenção, faz igual a minha professora do quarto ano, a professora Beth falava. Pendura uma melancia e sai na avenida para desfilar. Porque se você quer prejudicar outras pessoas, não é bacana, né? Você prejudicar aí uma área inteira, com informações aí que são duvidosas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Polidoro.